A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Já estamos no capítulo 14 de João, irmãos. Uma curiosidade interessante aqui, João, ele gasta 12 capítulos, praticamente, do seu livro, para descrever tudo que ele achava importante sobre Jesus. E do capítulo 13 em diante, a gente já começa a ver, meus irmãos, as cenas, né? Tudo que está escrito é o que acontece, é a parte da crucificação, né? Os últimos instantes de Jesus na terra. Então, do capítulo 13 até boa parte do capítulo 19, né, no final do capítulo 19, né, nós vamos ver a crucificação. Isso tudo acontece em aproximadamente 24 horas. Todos esses próximos capítulos que nós estamos lendo já são os últimos momentos de Jesus antes da cruz. Amém, irmãos? Ontem, capítulo 13, nós vimos a lição de humildade do Senhor lavando os pés dos seus discípulos, mostrando que nós não estamos aqui para nada que não seja para servir. Se aquele que veio, que é maior do que nós, veio servir, quem somos nós para querer algo, né, alguma evidência? Mas aqui no capítulo 14, irmãos, Jesus ele deixa um dos capítulos mais lindos escrito através do discurso, né? E João descreve quando ele começa a prometer a sua volta. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele disse, eu vou preparar um lugar e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus está dizendo que ele vai, mas ele está prometendo que ele vai voltar, irmãos. É a primeira vez no capítulo de João que a gente vê nitidamente Jesus abrindo para os discípulos que sua hora está chegando, que ele vai voltar para o Pai, mas que ele vai voltar, né? E que bom. Né? Ele fala o sexto, eu sou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai que não seja por mim. E os discípulos ficam, mas a gente quer ver o Pai, onde é que está o Pai? Nós queríamos encontrar o Pai também, a gente queria ir para onde você vai. E Jesus fala, vocês estão há tanto tempo comigo, né? E vocês não entenderam ainda. Quem me vê, vê o Pai. Verso 9, Jesus responde isso a Filipe. Quem me vê está vendo o Pai. Sabe, irmãos? Mais uma vez eu quero bater nessa tecla. Nenhuma visão, nenhum tipo de pensamento que você possa ter a respeito de Deus, de quem é Deus, da obra de Deus, do Pai, é real se ela não for manifesta no Filho. Tudo que você quer conhecer sobre Deus, você tem que procurar em Jesus. Jesus Ele é Deus, e o Pai está em mim. Jesus aqui no verso 12, ele vem e começa a deixar promessas para os seus discípulos, e essa promessa do verso 12 é linda, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E aí, irmãos, um segredo para você que ora ao Senhor Jesus por algo e demora para ver as coisas se cumprirem. Jesus ele promete aqui no verso 14, se pedires alguma coisa em meu nome eu farei. Só que tem muita gente que só leu o 14 e não leu o 13 antes. O que está escrito no 13 faz toda a diferença, irmãos. Ele diz assim, ó, farei tudo o que pedires em meu nome. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Irmão, isso que você está orando, isso que você está pedindo, isso que você está buscando, glorifica a Deus de alguma forma. Sabe, às vezes a gente quer glória para nós mesmos, a gente está pedindo a Deus coisas para nosso próprio interesse, para nossa própria vontade, e a glória do Pai não se manifesta, e é por isso que Deus não ouve. Jesus disse, eu vou fazer tudo o que você pedir em meu nome, agora para que o nome do meu Pai seja glorificado. E aqui na segunda sessão, a partir do verso 15 até o verso 31, Jesus vai falar pela primeira vez também sobre o Consolador, irmãos, o Espírito Santo. Para pensar que nós começamos o texto de João falando do Verbo, ou seja, Jesus como alguém que estava lá no início na criação, como alguém que criou todas as coisas, cuja sua voz deu forma ao mundo que nós conhecemos. E agora esse Verbo ele se faz carne e ele habita entre nós, ou seja, Jesus agora é nosso vizinho. Só que o que Jesus está dizendo agora é o seguinte, ó, preste atenção, eu vou embora, mas eu preciso de uma coisa, vocês precisam amar a mim e guardar os meus mandamentos. Porque se vocês fizerem isso, agora o Verbo, né, Jesus, ele não vai mais habitar do nosso lado. Ele disse, eu vou, mas vai descer o Espírito da verdade. E esse Espírito vai habitar
em nós. Em nós, irmãos. Em nós significa que agora Jesus, ele não é nosso vizinho, mas Jesus está nos usando como templo e morada dele. Isso é muito forte, irmãos. Ele fala, eu não deixarei vocês órfãos, eu virei para vós. Né? E mais uma vez no verso 21 ele diz, olha, você que está dizendo, eu amo, Senhor, eu te amo, Deus, eu te amo, tu és lindo. Jesus, ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Sabe, irmão, você tem guardado os mandamentos do Senhor, você tem realmente amado a Deus. O amor do Senhor, ele se manifesta na obediência, ele se manifesta no serviço, ele se manifesta nas coisas pequenas, não são nas declarações em microfones, não são nos momentos de emoção que você levanta a mão nos louvores, né? E mais uma vez no verso 28 Jesus fala, eu vou, mas eu voltarei para vós. E se vocês me amam, vocês têm que se alegrar com isso. Jesus está preparando os discípulos, irmãos. Os discípulos, eles ainda estão um pouco perdidos com tudo isso. Judas já tinha abandonado Jesus, Pedro já tinha a promessa de que iria trair ao Senhor, mas eles ainda estavam perdidos e não entendiam que era necessário que Jesus padecesse em dores para ser glorificado pelo Pai.